Voltando aqui, ó, igual eu falei, eu ia falar o que agora? A gente ia falar aqui dos níveis de voo. Níveis de voo. Porque lá na aerovia inferior, a gente viu que o limite vertical inferior da aerovia inferior vai ser o quê? 500 pés abaixo do FL e mínimo. Então agora nós vamos estudar os FLs que eu posso voar sob regra de voo visual. Lembrando que no primeiro curso, que é o curso de piloto privado, ele é focado nas regras de voo visual. Daqui a pouco a gente vai ver lá quais são os critérios mínimos de visibilidade e tal. Mas o nível de voo, a princípio, eu quero que você entenda o seguinte. Toda vez que você vai sair de um lugar sobre regra de voo visual e vai para outro lugar, por exemplo, eu vou sair exatamente para o norte, vou olhar na minha bússola lá e estou indo para 360 graus. A pessoa que está lá nesse lugar que eu quero ir, se ela estiver vindo para onde eu estou, o rumo dela vai estar marcando o quê? 180 graus. O que não pode acontecer? Não pode acontecer de a gente voar no mesmo nível, porque senão vai correr risco de colisão. Então é por isso que a gente coloca aqui, ó, toda vez que a aeronave olhou para a bússola, tiver lá 360 graus, 1, 2, 3, 4, 5, até 179 graus de rumo, essa aeronave só vai poder voar nos níveis que nós chamamos de níveis ímpar mais 500. O que é esse ímpar mais 500? É ímpar mais 500 pés, por exemplo. O primeiro FL que a gente pode voar sob regra de voo é o FL 0, ó, ímpar, que é o 3, e mais 500. Então, o FL 035, que equivale ao quê? 3.500 pés de altura, 3.500 pés. Então, ímpar mais 500. Qual que é o próximo? FL 055, 5.500. E depois, FL 075, FL 095. Depois, FL 115, FL 135. Então, o mínimo que nós podemos voar entre 360 e 179 é o FL 035, ou seja, 3.500 pés. Então, se eu estivesse voando, por exemplo, por rumo 90 graus e fosse entrar em uma aerovia inferior, qual seria o meu limite vertical inferior daquela aerovia inferior voando para 90 graus? Seria 3.000 pés, porque é 500 pés abaixo do mínimo. A ANAC não cobra esse tipo de questão, mas é só para a gente entender. Ela só vai perguntar a resposta, ela vai estar 500 pés abaixo do FL mínimo. Mas se você pensar, por que não tem um número? Porque se você estiver voando para o outro lado, vai ser diferente. A gente vai ver aqui agora. Rafael, beleza, foi no 3.500, 5.500, 7.500, 9.500, 11.500, 13.500. Então, o próximo seria o 155, o 15.500 seria. Mas sobre regra de voo visual, nós nunca poderemos passar de 15.000 pés. Então, esses aqui são os únicos níveis de voo que eu posso voar sobre regra de voo visual, voando para os rumos 360 até 179 graus. Agora, imagina aquele exemplo, eu estava indo para 360, quem vem de lá está indo para onde? Por 180. Então, de 180 graus até 359 de rumo, eu só vou voar nos níveis par mais 500 pés. Qual vai ser o mínimo? FL 045. Tá vendo? É par mais 500. Quer dizer o quê? 4.500 pés. FL 065. FL 085. FL 105, que é o 10.500. FL 125, que é o 12.500. O FL 145, que é o 14.500. Eu posso voar no FL 165? Nunca, porque você não pode ultrapassar 15.000 pés voando sob regra de voo visual. E o FL máximo que a gente tem é o 14.500. Se fosse naquela mesma situação, se eu fosse entrar em uma aerovia, por exemplo, no rumo 270, o limite vertical inferior dela seria 4.000 pés, que é os 500 pés abaixo do FL mínimo. Beleza? Então, pensa, sempre que eu saio de um lugar, quer dizer, eu vou de A
para B. Sempre que eu vou de A para B, pode existir uma aeronave que está vindo de B para A. Então, se for 90 graus, por exemplo, igual aqui no globo, se de A para B é 90, de B para A é 270. De A para B eu posso ir 3.500, posso ir 5.500, mas de B para A, que vai dar 270 graus, eu só posso o quê? 4.500, ou posso 6.500, ou seja, a separação vertical entre essas aeronaves aqui vai ser de no mínimo sempre 1.000 pés entre elas. A gente vai ver depois essa separação vertical, mas eu quero que você entenda que os níveis de voo, todo mundo erra nível de voo, porque confunde rumo com nível. Rumo é para onde você está indo. Os níveis é as altitudes que você pode voar. Só para a gente complementar aqui, para não deixar passar em branco, quando eu falo nível de voo, FL, que é o Flight Level, que a gente vai ver depois, que é quando você entra em voo de cruzeiro, que você vai alterar o seu altímetro, vai sair do QNH, vai para o QNE, vai colocar no 1013,2, tudo isso. A gente vai ter um entendimento grande disso se você já não tem. Mas também existe, além de níveis de voo, existe as alturas mínimas para se realizar um voo. A altura mínima, presta atenção, eu não estou voando em nível. Nível, eu estou voando em altitude. Altura são as alturas mínimas que eu posso estar passando, por exemplo. Cai muito assim, ó, em cima de local povoado, em cima de local não povoado. Se o local for povoado, significa que você não pode voar tão baixo. Você tem que ter uma altura mais segurança. Se for de avião, sobre local povoado, o mínimo que você pode voar é 1.000 pés. Local não povoado, 500 pés. Ah, 1.000 pés dá o quê? Mais ou menos uns 300 e poucos metros. 500 pés dá o quê? Mais ou menos uns 150 metros. Se fosse de helicóptero, o helicóptero é o seguinte: local povoado 500 pés e local não povoado 200 pés, que dá mais ou menos uns 60 metros. O helicóptero ainda tem uma coisinha a mais, que ele fala sobre estabelecimento penal. Passar de helicóptero sobre estabelecimento penal, 1.000 pés também, de altura mínima. Estabelecimento penal, em cima de uma cadeia, alguma coisa de helicóptero no mínimo. 1.000 pés. Ah, Rafael, quanto que vale o pé? Cara, lembre-se, 1.000 pés equivale a 300 metros. É isso que a ANAC traz pra gente. Se ele falar 10.000 pés, você vai saber que é 3 km. Então, lembre assim, não precisa pensar que um pé é 0,304 metros. A ANAC nem traz com tanta precisão assim. Beleza? É isso aí que a gente tinha para falar por enquanto. Valeu!